Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Edinalva, sou estudante do curso de Ciências Biológicas na UFSJ e participante do programa Residência Pedagógica. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre as relações entre atividade humana, desastres naturais e extinção e migração de seres vivos, que espero ajudar a guiar a elaboração das respostas de vocês aí no PET avaliativo. Aqui um vulcão e uma área sendo queimada. Vamos começar. Algumas das catástrofes ambientais naturais envolvidas com extinções e deslocamento de espécies de seus locais nativos são atividade vulcânica, terremotos, tsunamis, impactos de meteoro, esse tipo de coisa. Já as atividades humanas envolvidas podem ser desmatamento, poluição, caça e vários outros. Nós, seres humanos, assim como outros seres vivos, estamos desenvolvendo nossas atividades do dia a dia na superfície da crosta, que junto com o manto superior forma a litosfera do planeta. Essa camada, chamada de crosta, é como a casca da Terra, que é mais espessa, grossa nos continentes e mais fina nos oceanos. A crosta é formada por placas, pedaços que se encaixam uns nos outros como uma casca cheia de rachaduras. São as chamadas placas tectônicas, 14 no total, que deslizam sobre o magma localizado no manto. O magma é rocha derretida em altas temperaturas, apesar de apresentar algumas partes próximas ao estado sólido e não se assemelhar completamente a líquidos. É um material viscoso e gelatinoso ou pegajoso. Quando o magma chega à superfície da crosta através de erupções vulcânicas, por exemplo, ele passa a ser chamado de lava. As placas tectônicas, elas estão se movimentando. E isso ocorre em parte por causa de movimentos circulares do magma que compõe o manto. Para facilitar, podemos imaginar as placas tectônicas como barcos no mar. A movimentação da água, com ondas mais agitadas, vai balançar de forma mais intensa os barcos, podendo levar eles a baterem uns nos outros. A movimentação menos agitada continua movimentando os barcos, apesar de não produzir tanta agitação. Lembrando que a textura do magma não é a mesma da água do mar e que os oceanos se encontram em cima de placas tectônicas. Os movimentos dessas placas podem ser divididos principalmente em três, que são os movimentos de colisão, em que duas placas se movem uma em direção à outra, se chocando e podendo formar cordilheiras de montanha, como o Himalaia e vulcões, movimentos de afastamento, que, como o próprio nome diz, duas placas ou mais se afastam umas das outras, se movendo em direções opostas, criando uma abertura por onde o magma pode sair e ajudar a construir um novo pedaço para a placa já existente. O último é o movimento de deslizamento lateral, que pode criar rachaduras nas placas tectônicas. Aqui está o exemplo do movimento de colisão, de afastamento, com o magma saindo ali no meio, e o de deslizamento lateral. Alguns dos desastres naturais são causados por essa movimentação das placas tectônicas. Alguns dos exemplos são os terremotos, que são formados na maior parte das vezes nas bordas das placas, com os movimentos de colisão ou afastamento. E quando esses tremores acontecem nas placas dos oceanos, podem acontecer os tsunamis. Os vulcões são muito encontrados também nas bordas das placas em áreas de colisão ou afastamento. Quando eventos como esses ou piores acontecem, temos áreas como florestas e ilhas temporariamente destruídas e condições de sobrevivência completamente modificadas.
pelo impacto das ondas de um tsunami, pelo fogo que se espalha pelo material vegetal, as árvores, as plantas dali, e pelas cinzas e gases que cobrem a área, podendo diminuir a temperatura do ambiente. As cinzas de uma erupção vulcânica podem formar ilhas temporárias que podem durar mais ou menos 2 anos ou se tornam permanentes, se tornando possíveis novos habitats, que são casas, locais onde novas espécies vão encontrar alimento, abrigo, e onde elas podem ser isoladas de outras, se forem uma ilha, por exemplo, pelo mar, e podem, em um futuro distante, originar espécies exclusivas daquele ambiente, que são encontradas só ali, são as chamadas espécies endêmicas. Os impactos destrutivos desses eventos podem levar muitos seres vivos de uma espécie à morte no momento do acontecimento, por não conseguirem fugir ou por causa de ferimentos e danos graves adquiridos durante o acontecimento. Pode levar outros seres vivos à extinção, no caso de espécies endêmicas, por exemplo, que são encontradas apenas naquele ambiente e que, dependendo do desastre que atingir aquele local, podem ter suas populações muito reduzidas ou completamente exterminadas. Pode levar também à eliminação total da vida quando acontece em ilhas, que mais tarde, em condições melhores, vão receber novamente seres vivos, que podem ser inicialmente plantas que têm suas estruturas reprodutivas transportadas por aves. Além disso, o impacto de desastres naturais pode levar também de forma indireta espécies de outras regiões à extinção ou migração, por causa da migração inicial ou transporte por ação humana, quando alguma pessoa encontra um animal machucado ali, para outro local. Quando essas espécies que foram resgatadas, são soltas em uma outra região, elas podem se tornar uma espécie invasora. Ao encontrar outras outros seres vivos da mesma espécie, elas vão aumentar aquela população e essa população vai precisar de mais recursos, espaço, alimento, do que antes. Se o ambiente não tiver condição de manter esses seres vivos, podemos ter as presas, os seres vivos dos quais esses animais, por exemplo, se alimentavam, entrando em extinção, levando à falta de comida, além de gerar briga também mais constante ali por causa de disputa de território, que algumas espécies têm aí. O que vai causar muitos danos aos seres vivos que vivem ali. Além disso, hoje acreditamos também que os vulcões, durante a história do nosso planeta, por causa da fumaça que foi acumulada ao sair durante as suas erupções ou antes disso acontecer, que limitando a luz solar que chegava à superfície do planeta, ajudaram, apesar de não serem os únicos, na formação de eras glaciais, que também são chamadas de eras do gelo. Nesses momentos, a temperatura do planeta diminuiu cada vez mais, até que o gelo que era acumulado no inverno não derretia, pois o calor não era suficiente e se espalhava, cobrindo uma área bem maior do planeta do que hoje. Mas mesmo assim, nem toda a Terra foi coberta por gelo. Em algumas áreas, por causa da baixa presença de umidade, que é aquele abafamento de verão chuvoso, sabe? Vegetações que são mais resistentes a climas secos, como o cerrado,
conseguiram se espalhar mais. E é por isso que na floresta amazônica hoje podemos encontrar algumas áreas de vegetação típica de cerrado, apesar de serem poucas, pois o clima quente e úmido do local, que é característico do período interglacial, que é o que nós estamos hoje, facilita o desenvolvimento de plantas mais frágeis, a queda de temperatura e a queda de umidade. Outra causa da extinção e migração de espécies é a ação de nós, seres humanos, também. Com as tecnologias que a gente criou, a gente tem bastante capacidade de interferir no meio ambiente ao nosso redor hoje. Aqui vou falar de desmatamento, de florestas principalmente. No caso da floresta amazônica, por exemplo, hoje aquelas pessoas que querem utilizar o solo, o chão da floresta, com o objetivo de criar grandes áreas de cultivo ou criar animais para alimentação, utilizam diversos meios de remover a matéria vegetal do local, entre eles o fogo, que é colocado em plantas que já foram cortadas ou não. Os problemas que as queimadas vão causar é a eliminação do habitat de várias espécies que, procurando por condições de sobrevivência, podem se tornar espécies invasoras, causando a morte de outros seres vivos, como já falamos. E também a morte diretamente da fauna e flora do lugar que sofreu com o fogo. Muitos seres vivos, como as plantas, podem não conseguir fugir do fogo, apresentam uma forma de resistência, de proteção de seus vasos condutores em seu tronco ou de proteção do embrião em suas sementes. Pois, como foi dito, quando falamos de um ambiente quente e úmido, não necessariamente as plantas precisam desenvolver um meio de se proteger do aumento de temperatura e a queda de umidade, porque o ambiente facilita esse desenvolvimento delas. E as plantas mais frágeis a essas condições conseguem sobreviver de boa ali, sabe? Sem precisar de muita coisa. Ao contrário, as plantas do cerrado, por exemplo, que é um bioma mais seco, apresentam mais formas de adaptação. Como eu disse, elas apresentam mais formas de adaptação, como o caule espesso e retorcido, troncos retorcidos, raízes longas e pilosidade, que são estruturas chamadas tricomas, que parecem pelos, que podem ser encontrados nas cascas dos frutos, por exemplo, para sobreviver à falta de água. E ao fogo também, ali ajuda. O que não significa que o cerrado pode estar sendo sempre queimado. O fogo pode acontecer de forma natural em períodos de chuva, por causa de relâmpagos, por exemplo, e é controlado pela água. A resistência não significa que isso seja bom para o ambiente. Os incêndios provocados pelo ser humano no cerrado são responsáveis por grandes danos. As queimadas também afetam o solo do ambiente. Para falar sobre isso, vamos ver primeiro o que é o solo. Como é informado lá no PET 4 de vocês, o solo é a camada mais fina e superficial da crosta terrestre. Essa parte é fragmentada pela chuva, o vento e a luz solar, que são recebidos ao longo de milhares de anos. Dá para imaginar que a parte da crosta onde nós pisamos é como uma unha, e o vento, a luz e a chuva são como uma lixa. O atrito entre a unha e a lixa, a unha e a lixa, com o tempo vai diminuir o tamanho da unha. Vai tirar os pontinhos que ficam depois que a gente corta. Dessa forma, o contato entre a água e a superfície do solo, por exemplo, depois de muito tempo, vai transformar a superfície da terra. Essa parte da crosta em que pisamos também é o lugar em que vários seres vivos, como fungos, bactérias e minhocas, são encontrados. Esses organismos ajudam a enriquecer o solo e evitam o acúmulo de coisas ali, matéria orgânica morta, como folhas, galhos, fezes, frutos e animais mortos.
Esse é o processo que chamamos de reciclagem da matéria orgânica. Quando a cobertura vegetal de uma floresta é retirada através do desmatamento, por exemplo, as árvores são cortadas ou queimadas, esses fatores que trabalham na fragmentação do solo, como a chuva e a luz solar, atingem de forma mais intensa a superfície da crosta, pois antes as gotas de chuva, por exemplo, passavam pelas folhas, galhos, assim como a luz, chegando de forma mais branda ao chão do ambiente. A iluminação que chega ao solo de algumas partes de uma floresta, por exemplo, não é a mesma que chega na copa das árvores. Por isso, próximo às raízes, temos um ambiente mais úmido, mais abafado e mais escuro, o que facilita o desenvolvimento de alguns fungos e plantas de sombra. As queimadas, que podem levar ao desmatamento e o fim da cobertura vegetal de uma área, podem alterar a umidade e a temperatura do solo, afetando os seres decompositores, e o uso inadequado de máquinas na tentativa de transformar o local em uma área de plantio pode levar à compactação do solo. Agora eu vou passar aqui uns vídeos que não são de minha autoria. O nome do canal que eu encontrei eles é Thiago Castanon. Peço desculpas se eu falei errado. E esses vídeos podem ajudar vocês a entender a importância de uma vegetação cobrindo o solo de uma área. Como você deve ter notado, no exemplo do solo descoberto, a água transporta muito mais terra do que nos outros. Isso no ambiente natural pode causar erosões. Já a compactação, que é a eliminação da porosidade do solo, pode levar em períodos de chuva, porque o solo se torna cada vez menos capaz de absorver a água que cai no chão, que fica acumulada na parte mais superficial, a deslizamentos de terra. Essas coisas que eu disse contribuem para a eliminação dos nutrientes do solo, causando a desertificação do local, que perde sua capacidade de manutenção da vida. Aqui estão minhas referências, eu vou passar rápido por elas para não alongar mais ainda esse vídeo. Obrigada pela atenção. Qualquer crítica, sugestão, comentário, pode mandar na aba de comentários do YouTube. E é isso, vou ficando por aqui.